Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Justiça, parte 1. A fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência de coisas não vistas. É dar substância à sua esperança. É o documento de propriedade das realidades não vistas. E dizemos que a fé é a resposta do espírito humano à palavra de Deus. Veja, a fé não é algo que você gera na sua mente. A fé não ganha vida na mente humana. A mente humana é baseada nos sentidos. As coisas que são reais para a mente humana são aquelas coisas que vêm dos sentidos humanos. Elas têm que vir através dos sentidos para o entendimento da mente. Mas vejam, você também pode receber informações do seu espírito para a sua mente. E, então, isso se torna parte da sua vida cotidiana. É por isso que a Bíblia nos diz para renovarmos nossas mentes, renovar nosso pensamento em linha com a palavra de Deus. Veja, esse é um assunto relacionado ao assunto justiça. Ele é muito importante. É tão vital que, até que você tenha um bom entendimento sobre a justiça, você não consegue viver uma verdadeira vida cristã. Justiça. Por que a justiça é tão importante? O que é justiça? Você não pode conhecer a justiça até que conheça a Deus. É por isso que no mundo a palavra justiça não é um assunto. Não se fala sobre justiça. Podem falar de fazer o que é certo com respeito à diferença entre o bom e o mal, o certo e o errado, mas tudo isso está relacionado à definição humana do certo e do errado, aos padrões morais do homem. E isso segue mudando dependendo de com quem você está lidando, onde ele mora e o que ele pensa que é ok para si. Por exemplo, na Irlanda, eles votaram para ter casamento gay para ser legal. O que significa que, no que diz respeito à sociedade hoje, se você, homem, se casa com outro homem, não há nada errado. É justo. Veem? Agora, em outra sociedade, é errado. De fato, em algumas sociedades, se você tem um relacionamento com um homem e você é homem, isso é uma sentença de morte. Então, é terrível num lugar, é mal em outro e é bom e justo em outro. Então, o certo e o errado vem sendo definido e redefinido entre os indivíduos e sociedades por eles mesmos. Mas não funciona assim com Deus. Não funciona assim com Deus. Veja, as pessoas pensam que a maioria é a voz de Deus. Isso não é verdade. Significa que a maioria sempre está errada? Esse não é o ponto. Isso é irrelevante. Deus tem a sua voz. Deus tem os seus padrões. Deus tem o seu reino. Deus tem suas escolhas. Deus já deu as suas opiniões através de Jesus Cristo. Veja, Ele enviou Jesus para nos mostrar o caminho. Eu quero que vocês entendam o que é o Evangelho. O Evangelho se trata da mensagem de Deus enviada por Jesus aos seres humanos. Isso é Evangelho. É a mensagem de Deus enviada de Deus através de Jesus
aos seres humanos. Isso é que é evangelho. É Deus revelando a sua mente aos seres humanos através de Jesus Cristo. Porque os seres humanos não sabiam exatamente o que fazer. Não obstante ele ter revelado a sua vontade a eles, vez após outra ele falou sua palavra. Mas eles escolheram entender errado de acordo com as Escrituras. Então Deus teve que fazer a coisa final, que foi enviar a sua mensagem em um homem, um ser humano com a aparência deles. Mas aquele ser humano tinha que ser separado, intocado, sem mácula e sem manchas de pecado. Ele nunca poderia ter tomado parte com o pecado. Ele nunca poderia ter sido conectado com o pecado. E a única forma seria que tal homem, e para ser homem, para ser humano, ele deveria nascer de uma mulher. Do contrário, não seria homem. Porque biologicamente o corpo humano vem da mulher. Ele tinha que ser um homem. Então, Deus falou a sua palavra a uma mulher chamada Maria, e ela ficou grávida através do poder da palavra falada. A palavra de Deus foi falada àquela mulher e ela recebeu a palavra e ficou grávida de Jesus. Então Jesus Cristo não era como nenhum outro ser humano. Ele foi humano porque o seu corpo natural, era humano. Mas a vida nele... Vejam, se apenas o corpo pudesse ser vivo, seria diferente. Você veria que quando as pessoas morressem, significaria que seus corpos iriam se extinguir instantaneamente, mas não é o que acontece. Você vê pessoas que morreram, o corpo ainda está lá, tudo está completo, mas ela não está viva. O que se foi? A vida. Mas há tipos diferentes de vida. Tipos diferentes. Temos... cachorros têm o seu tipo de vida, certo? Gatos têm a deles. Pássaros têm a deles, e entre os pássaros há tipos diferentes. Mas havia outro tipo de vida, dada a um ser humano, Jesus de Nazaré. Maria não tinha aquela vida. Ela tinha a vida dela que veio do pai dela, e o corpo dela que veio da mãe. Todo ser humano, exceto o primeiro Adão, que foi formado e criado por Deus, seu corpo formado do pó da terra, e então Deus soprou nas suas narinas e ele recebeu vida. Esse é chamado o primeiro Adão. Agora, Jesus Cristo, o mesmo corpo humano, mas um tipo diferente de vida. E é a ele que a Bíblia chama de segundo Adão, significando que ele deu início a uma nova natureza humana, que tem o corpo humano como todo mundo, mas a vida neles é diferente. Ela se origina da palavra de Deus. Vocês percebem isso real no seu espírito? Podem atestar isso pelo seu espírito? Sim. Sim, você nasceu de novo, percebe no espírito. É isso aí. Glória a Deus. Ok, então, quando falamos de justiça, falamos da natureza de Deus. Estamos falando da habilidade de Deus no seu atributo, embora isso seja uma abstração, mas do seu atributo de ser justo, o caráter de Deus de ser justo e perfeito. Trata-se de quem ele é. A forma como ele pensa é sempre justa, o que ele diz é sempre justo, o que ele faz é sempre justo porque ele é Deus. Ele é Deus. Então chamamos de a qualidade da justiça.
é a justiça de Deus. Em inglês se usava uma palavra antiga que era justa consciência. Ou seja, ser justo. Mas não se usa mais essa palavra. Então estamos falando da justiça de Deus, do caráter e da habilidade de Deus em ser justo. Ele nunca erra. Ele está sempre certo. Ele não pode estar errado. Não pode estar errado. Alguém diz, a Bíblia diz, Deus não pode mentir, aí a gente pensa, ele não pode contar uma mentira, porque se ele contar uma mentira vai virar uma verdade. Bem, sabem, ele nunca vai contar uma mentira. Ele nunca poderá contar uma mentira, porque tudo o que ele diz se chama verdade. Se Deus disse a você que você era o que quer que seja, XYZ, o que quer que seja, e você não achava que era, se você não era antes de ele falar, você agora é. Porque ele é Deus. Veja, ele cria com a sua palavra, quando ele diz, haja luz, acontece. Se ele diz, levante-se agora, você vai levantar antes que perceba. Porque ele está nomeando isso. Veja, ele dá um nome à coisa. Ele dá um nome. Moisés disse, qual o seu nome? Ele perguntou a Deus, qual o seu nome? Ele disse, eu sou. Eu sou. Glória a Deus, eu realmente quero falar sobre isso, é outro assunto e é bem grande. Ok, então, você está pegando a ideia de justiça, mas entenda até que nós possamos definir a justiça no que diz respeito a nós, para termos uma imagem disso, pode ser que não traga muito benefício. Então, deixe-me tentar ler algo que eu escrevi para vocês. Vocês estão prontos? A justiça é a natureza de Deus que define o seu caráter e sua forma de fazer as coisas. Veja, eu já disse isso a vocês, certo? É a justiça de Deus, o seu atributo de sempre ser justo. Esse atributo ou natureza de Deus, quando transmitido ao espírito humano no novo nascimento, dá a ele uma posição justa. Ok? Agora vamos àquele versículo que lemos domingo passado, lembram? Romanos capítulo 5, verso 17. Ok? Que diz, se pela ofensa de um homem a morte reinou por meio de um, muito mais aqueles que recebem abundância de graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um Jesus Cristo. Agora eu quero compartilhar algo com vocês que muitas pessoas provavelmente ainda não pegaram, ok? Vai ser bom para vocês. Será um passo? Ok. Então, o que temos aqui, nós lemos, significa que a justiça pode ser recebida, certo? E está dito que ela é um dom, certo? Vem de Jesus. Ela é um dom. O dom da justiça, aqueles que recebem abundância de graça e do dom da justiça. Então a justiça é um dom. O que ele quer dizer com isso? Veja, eu já disse, a justiça é a natureza de Deus. A habilidade de ser justo. Então, você não pode se aproximar de Deus, que é sempre justo. Ele é completamente santo. Como você pode ficar na presença do Deus Todo-Poderoso, na sua justiça, quando você é injusto na totalidade? Para entrar na presença de um Deus Todo-Poderoso, você deve ser qualificado. E nenhum homem se qualifica a isso. Até que ele receba um crédito. Um cartão de crédito. Estão pegando? Tem que haver
algo que te permite se aproximar de Deus. Ok? A Bíblia diz que foi isso que Abraão teve no Velho Testamento. A Bíblia nos fala sobre como Deus falou com Abraão e lhe fez uma promessa, e Abraão ousou crer em Deus. E quando ele creu em Deus, algo aconteceu. Vamos ler. Ok, Romanos capítulo 4, vamos começar do verso 1. O que diremos, pois, que Abraão, nosso pai segundo a carne, encontrou? Veja, ele está apresentando um argumento legal, ok? Então, próximo verso. Pois se Abraão foi justificado por obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Porque o que dizem as Escrituras, Abraão creu em Deus e isso foi contado para ele como justiça. Pare aí. Vejam isso. Ele diz, o que a Bíblia diz, o que as Escrituras dizem, diz que Abraão creu em Deus e isso foi contado para ele, foi reconhecido em favor dele, como justiça. Ele creu em Deus e lhe foi dado o crédito da justiça. Para que ele em Deus pudesse ter uma aliança, para que ele em Deus pudesse trabalhar junto, para que ele e Deus se tornassem parceiros no plano da redenção. Então, ele creu em Deus, e isso foi contado para ele como justiça. Isso é maravilhoso. É maravilhoso, vejam de novo. Pois o que dizem as Escrituras, Abraão creu em Deus, e isso foi contado para ele como justiça. Próximo versículo. Agora, para aquele que trabalha, a recompensa não é sinal de graça, mas de débito. Ele diz, alguém que fez algo, que agiu, que operou, para se qualificar para algo, ele diz a recompensa não é um presente, a recompensa é um pagamento. Se você trabalhou para algo, você foi pago por isso. Pegaram? Certo. Então, para aquele que trabalha, a recompensa não é sinal de graça, mas de débito. Próximo. Mas para aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é contada como justiça. Veem, Abraão creu em Deus, o Deus que justifica o ímpio. Ele está dizendo, aí está o homem que diz a si mesmo, eu não me qualifico. Eu sei que eu não agi certo. Eu não sou bom o suficiente, eu sei. Eu fiz todas as coisas erradas, mas eu confio em Deus para me salvar. Então, o que quer que Deus me diga, eu aceito. Ele diz, esta fé expressa para com Deus é contada como justiça. Não é maravilhoso? Ele está nos dizendo que Abraão não fez nada para se qualificar a ele. O que ele fez foi crer em Deus. Ele creu em Deus. Mas ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é contada como justiça. Próximo versículo. Assim também Davi descreveu a bem-aventurança do homem, a quem Deus imputou justiça sem obras. Não é maravilhoso? Ele diz, Davi, o rei Davi em espírito, ele falou palavras proféticas e declarou isso. Assim também Davi descreve a bem-aventurança do homem a quem Deus imputa justiça sem obras. O homem não trabalhou para isso, ele não fez nada para se qualificar para isso, mas Deus imputa justiça. Ou seja, acredita a ele justiça. Aleluia! Sem obras. Isso é maravilhoso. Próximo versículo, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Glória a Deus. Próximo verso. Bem-aventurado o homem, a quem o Senhor jamais imputará pecado. Veem isso? Agora observem. Isso significa que como a justiça é imputada, o pecado é imputado. Não se trata do que o homem fez ou não fez. Se o homem não fez nada para ter justiça imputada a ele, então ele não teve que fazer nada para ter o pecado imputado a ele. Então vem, Deus não está procurando o que você fez de errado para dizer que você pecou. Ele procura quem você é. Trata-se de quem você é.
Por isso que ele dizia que você era pecador desde que você nasceu. Você não teve que fazer algo errado. Trata-se da natureza. Foi por isso que Jesus disse: em verdade vos digo, a não ser que o homem nasça de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Porque todo aquele que é nascido do homem caído é nascido em pecado. Então não é preciso olhar para a sua vida e dizer: bem, eu agi tão bem semana passada, então não sei porquê, sabe, eu sou até melhor que alguns cristãos. Você pode dizer isso quanto quiser, mas isso não muda nada. Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputará pecado. Ok, agora, foi por isso que Jesus veio. Por quê? Porque através de Jesus Cristo funciona. Ok, vamos para o versículo 21. Vamos começar a ler do verso 21. Mesmo livro e capítulo. Estando completamente persuadido que aquele que prometera era capaz de realizar, e desta forma isso foi imputado a ele como justiça. Ele está falando aqui de Abraão. Então, desta forma isso foi imputado a ele como justiça. 23. Ora, isso que foi imputado a ele não foi apenas escrito por causa dele. Próximo verso. Mas para nós também, a quem isto será imputado se crermos naquele que levantou Jesus, o nosso Salvador dos mortos. Próximo verso. O qual foi entregue por nossas transgressões e ressuscitado para nossa justificação. Glória a Deus. Oh, isso é tão poderoso. Vá para o capítulo 5, vamos começar do verso 1. Romanos capítulo 5, do verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem também temos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, a experiência, esperança. Próximo verso. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Próximo verso. Pois quando ainda estávamos sem força, eu quero que você preste atenção agora. Pois quando ainda estávamos sem força, a seu tempo Cristo morreu por quem? Ele morreu por cristãos? Veja isso. Ele morreu pelos ímpios. Ele não morreu por cristãos. Jesus morreu pelos ímpios. Se você está ouvindo isso hoje e você é um ímpio, Jesus morreu por você. Ele morreu pelo ímpio. Rapaz, próximo verso. Pois dificilmente alguém morreria por um justo. Ou seja, dificilmente alguém morreria por uma pessoa justa. Dificilmente. Dificilmente ainda assim pode ser que por um bom homem alguém ousasse morrer. Talvez alguém morresse por um homem bom. Próximo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco nisso quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu por nós. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Ele morreu pelos ímpios. Ele não morreu porque éramos bons. Ele morreu por nós enquanto ainda éramos pecadores. Aleluia. Próximo verso. Muito mais então, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira por ele. Glória a Deus, eu queria ter tempo de falar sobre isso, pois quando éramos, veja isso, pois quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluia! Se quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, que dizer agora que nos achegamos a ele? Ele diz: seremos salvos por sua vida. A Bíblia diz que ele também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo para sempre para interceder por eles. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Por que eu li todas essas passagens? Para fazer você entender como a justiça veio para nós. Ouça isso. Ouça isso, vai ajudar. Justiça
É a natureza de Deus. Ok? E é um dom, certo? É um dom dado a quem? Aos ímpios. Impressionante. É um dom dado aos ímpios. Eu vou colocar isso de uma forma que alguns nunca ouviram antes, certo? Então eu quero que você preste atenção. Vai ajudar você porque é outro nível para que você pense. É simples. Quando eu falar, você vai dizer: ei, eu devia ter pensado nisso. É simples. Realmente é simples. A justiça é um dom, mas é um dom dado aos ímpios. Não era assim que você pensava? Porque está escrito lá em Romanos 5,17 que ele nos deu o dom da justiça, então pensamos sim, nós cristãos temos o dom da justiça, certo? Mas isso não está exatamente perfeito, porque isso está num argumento genérico, ok? Que trata da legalidade da justiça, como ela foi imputada a Abraão e, desta forma, a todos nós que cremos em Jesus Cristo. Se cremos, ela nos é dada como um presente. Mas isso não é tudo que veio até nós como um presente. Só para te ajudar a pensar, bem rápido, certo? Romanos capítulo 6, verso 23, vamos ler isso. Romanos capítulo 6, verso 23. Quem já encontrou? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor. A vida eterna, ela é dada a cristãos ou a pecadores? Você não tem certeza, vamos? É dada a pecadores que creem. É isso que você recebe para se tornar um cristão. Se você não tem isso, você não se torna um cristão. Quando você recebe, você se torna um cristão. É isso que te torna um cristão. Um cristão é aquele que tem a vida eterna, não aquele que está recebendo o dom da vida eterna. O dom, quando você recebe o dom da vida eterna, no seu espírito, você se torna um cristão. Estão pegando agora? Ok. Da mesma forma, acabamos de dizer, o dom da justiça, na verdade, é o dom entregue àqueles. Veja, se você crer, você tem isso. Se você crer, você tem isso. Você recebe o dom da justiça. E daí você pode ficar na presença de Deus sem culpa, ou medo, ou inferioridade, ou condenação. Você crê e você diz: sim, eu creio. E a Bíblia diz em João: aquele que crê tem a vida eterna. Isso é a vida eterna. Aquele que crê tem a vida eterna. E imediatamente por ter crido, a vida eterna se liga ao seu espírito. De uma só vez, você tem a mesma natureza do seu Pai Celestial. Você nasce de novo. A vida eterna começa em você. Então, a vida eterna não é mais dada a você. Não, você nasceu nela. Você veio à vida quando recebeu este dom. Você está entendendo? Vamos olhar, vamos ver assim. Quando você nasceu da sua mãe, você recebeu o dom da vida. Como é que você não sabe? O dom da vida não foi dado a você porque você já estava lá. Você aconteceu, você... Sabe, você nasceu. Você veio com vida. Sem a vida, você não era você. Veja o que eu estou tentando explicar. A Abraão foi dado o dom da justiça como um presente. Foi dada a ele, foi creditada a ele justiça. O homem que nasce de novo nasce dessa forma. Ele nasce justo. Estão pegando agora?
Não foi dado a você o dom da vida para se tornar humano. Você nasceu humano. Do útero da sua mãe. Não foi tipo quando você nasceu, você recebeu agora o dom para ter uma vida humana. Não, você nasceu humano. Correto? Você nasceu assim. Você não se tornou um ser humano. Você nasceu assim. Ora, vamos. Oh, meu querido Senhor Jesus. Então você tem que entender esse argumento. Existe o aspecto legal da palavra de Deus, o lado legal da redenção, o lado legal da justiça, e é isso que está sendo apresentado. Ele está apresentando os argumentos legais. Como isso veio a ser. Ele ainda não está falando da nova criação. Ele está tratando em terminologia genérica, quando ele diz nós. Veem isso? Mas quando você continua lendo, você começa a entender a linguagem de João. O que ele diz em João 6,47, agora você entende. A justiça de Deus é a natureza de Deus. É a natureza de retidão de Deus. É a natureza de graça de Deus. É a natureza de perfeição de Deus. É a natureza de santidade de Deus. Entendem? É a natureza de Deus de ser bom. Por isso, quando chamaram Jesus de bom mestre, ele disse, não me chame de bom. Ele disse, ninguém é bom a não ser Deus. Até que você saiba que eu sou Deus, não pode me chamar de bom. Entendem agora? E quando eles souberam quem ele era, que ele e o Pai eram um, ele disse, eu sou filho de Deus. E filho de Deus não significa nascido de Deus. Por isso que os judeus pegaram pedras, porque dizer-se filho de Deus significa ser igual a Deus. Significa que você é o tipo humano de Deus. Entendem? Significava Deus em carne. Era isso que significava filho de Deus. Era Deus em carne. Foi por isso que pegaram pedras. Disseram, como você ousa se dizer igual a Deus? Você entende agora? Porque ele disse que era filho de Deus. E sabiam o que significava. Não era alguém que tinha nascido de Deus. Aleluia! Ok, então, vamos ver essa passagem aqui. Romanos capítulo 5, vá para o verso 17 de novo. Pois se pela ofensa de um homem a morte reinou por meio de um, muito mais aqueles que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um, Jesus Cristo. 18. Desta forma, se pela ofensa de um, o juízo veio sobre todos os homens para condenação, assim também pela justiça de um, o dom gratuito veio para todos os homens para a justificação da vida. Note a linguagem. Eu quero que você note a linguagem, eu acabei de falar. Veja a linguagem. Ele diz, volte para o começo do versículo. Desta forma, se pela ofensa de um, a ofensa de Adão no jardim do Éden. Ok? Quando ele pecou contra Deus, a queda do homem. Desta forma, se pela ofensa de um, o juízo veio sobre todos os homens para condenação. O pecado de Adão trouxe condenação para todos os homens. Da mesma forma, pela justiça de um, e essa é a justiça de Jesus Cristo, o dom gratuito veio sobre quem? Todos os homens. Não cristãos. Você vê agora? Para a justificação da vida. É um dom gratuito para todos os homens. Ora, vamos. Você ainda está aí? Próximo verso. 19. Pois como pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veja o verso 20. Mas ainda a lei entrou para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, a graça abundou muito mais. Verso 21, esse vocês vão amar. Para que, como o pecado reinou pela morte... Oh, glória a Deus! Obrigado, Senhor Jesus. Para que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça. Você está acompanhando isso? Ele diz que como o pecado reinou pela morte, eu queria ter tempo para isso, assim também reinasse a graça. O plano de Deus é para que a graça dele reine. Você notou que ele não disse como o pecado reinou pela morte, assim também não é o oposto.
Ele não está falando do oposto do pecado, que a justiça deveria reinar pela... Não. O homem pecou. Ele está falando da resposta de Deus, não da mudança do homem. Trata-se da resposta de Deus para o pecado do homem. Então ele diz para que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça. O homem pecou contra Deus, houve uma ofensa contra Deus. A ofensa abundou sim, mas a graça então superabundou. Deus está dizendo, não importa o quão grande seja o pecado do homem, a minha graça é maior do que o pecado do homem. Aleluia! Para que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça. Oh, glória a Deus! Pela justiça! Para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, pela justiça. Então a justiça é o dom de Deus para mudar a vida dos homens. A justiça te coloca na presença de Deus. Com a justiça, você o chama de pai. Você é despertado para a paternidade de Deus. Sem medo, culpa, condenação ou inferioridade. Você não se sente inferior para Deus e as pessoas perguntam como você pode orar assim. Oramos em nome de Jesus e perguntam como você ora assim com tanta ousadia. Como ser tão ousado? É por causa da justiça. Aleluia! Por causa da justiça. A vida que recebemos dele. E agora você entende? Vem, isso é a obra de Deus. A justiça dada a nós. E agora nascemos nisso. Primeiramente era legal. Esse é o aspecto legal. Pelo novo nascimento, é vital. Quando você nasce de novo, você não está operando na justiça legal, você está operando na justiça vital. O que significa que você, na verdade, é justo. Com a justiça de Deus. O que isso significa? Eu vou contar para vocês. Ok, vejamos isso de uma perspectiva simples. Hebreus capítulo 1, vamos para Hebreus capítulo 1, a partir do verso 1. Vamos ler bem rápido? Deus que outrora falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos falou nestes últimos dias pelo seu Filho. Vejam, a quem, seu Filho Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Ele herdou todas as coisas. Ou seja, tudo o que pertence a Deus, pertence agora a Jesus. Uau! Ele o constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também ele fez os mundos. Por quê? Porque Jesus é a palavra viva. Ele é a palavra do Pai. Ok, mas eu não vou por aí. Próximo versículo. Próximo. Veja, ele que é o esplendor da sua glória, ele é o resplendor, o brilho da glória de Deus. Entenda, ele é o brilho da glória do Pai. E a imagem expressa da sua pessoa. Jesus é a imagem expressa da pessoa do Pai. Ele é a expressão da pessoa do Pai. O que isso significa? Deus, o que isso significa? Eu vou te mostrar. 2 Coríntios. Meu Deus. O verso que eu quero mostrar é um dos versículos mais impactantes da palavra de Deus. Quando você ler, vai dizer, oh, parece tão simples, mas é assim que as coisas de Deus são simples. Tão simples que as pessoas tropeçam nelas e as ignoram. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Eu quero que vocês notem a diferença e o que isso significa. Deus o fez, falando de Jesus, pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado. Oh, meu Deus. Oh, querido Deus. Deus o fez pecado por nós, aquele que não conheceu o pecado, para que pudéssemos ser feitos a justiça de Deus nele. O que isso significa? Eu acabei de ler algo para vocês que está em Hebreus capítulo 1, verso 1 até o 3.
falando sobre Jesus Cristo como a imagem expressa do Pai, o ícone do Pai. Ok? O esplendor da sua glória. Jesus Cristo é. Agora ele nos diz quem nós somos. Não apenas nós nascemos justos na presença dele. Agora ele nos diz que nós somos a justiça dele. Acabamos de ler. Ponham de volta na tela. Ele diz que nós somos, vejam, Deus o fez. Ele fez com que Jesus se tornasse pecado por nós. O que isso quer dizer? Não apenas, dizemos que ele foi feito a oferta pelo pecado, o sacrifício pelo pecado, mas isso é só uma parte da história. Ele, na verdade, foi feito pecado, não apenas o sacrifício pelo pecado, mas o pecado. Ele se tornou tão identificado com isso, significando que a nossa própria natureza de pecado, pois o pecado foi imputado a nós porque Adão pecou. Então a todos que nasceram, a partir de então, foi imputado, o pecado foi imputado a todos. Você nasceu com um pecado que lhe foi imputado. Ou seja, você tinha uma natureza de pecado. Ou seja, no que dizia respeito a Deus, você não tinha só pecado, você era o pecado. Agora Deus pega isso, tudo o que você era, e ele coloca sobre Jesus na cruz. É isso que a Bíblia diz. Quando isso aconteceu no Espírito, o Pai deu as costas para Jesus, porque a Bíblia diz que Deus não olha para o pecado. Eu quero que você entenda que o ato do pecado e o pecado são duas coisas diferentes. Do contrário, toda vez que você cometesse um pecado, Deus viraria as costas. Não, ele não está falando do ato do pecado. O ato do pecado é apenas um resultado da natureza do pecado. O que quer dizer que Deus não vira as costas para você toda vez que você peca. Ele já virou as costas para você por causa da sua natureza, pelo que você era. Entendem? Mas então, Deus prova seu amor por nós. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Então, como Deus olha para o mundo hoje, ele olha para Jesus. Jesus morreu por todos. Deus ainda está contando o pecado do homem contra ele? Não! Então ele não precisa virar as suas costas para cada indivíduo que é pecador, porque ele já virou as costas para Jesus quando ele representou todo pecador que já havia nascido, que nasceu naquela época e que nasceria neste mundo. Foi aí que Jesus clamou na cruz: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele foi feito pecado por nós. E a Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, ainda assim ele foi feito pecado. Por nós, para que pudéssemos nos tornar a justiça de Deus. Então não só eu fui feito justo, aleluia, eu também sou a expressão da sua justiça, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Essa é a caminhada cristã. A nossa responsabilidade como filhos de Deus é irmos como resplendor da glória do Pai. Nós somos a expressão da sua justiça. Significa que nós é que expressamos a sua natureza aos homens. Nós pensamos e falamos justiça, nós andamos em justiça, nós externamos justiça, nós abundamos justiça. Todo dia. Essa é a sua vida. Você pode dizer: Pastor Chris, mas eu não tenho vivido minha vida assim. Sim, porque você não sabia o que estava fazendo. Só porque uma criança está tentando andar e cai não significa que não é uma criança de verdade. O que você faz é ensina a andar. E é isso que eu estou te mostrando hoje. Você aprende a palavra de Deus que diz quem você é e age dessa forma. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então eu me recuso a roubar. Eu me recuso a mentir, eu me recuso a trapacear, eu me recuso a fazer o mal, porque eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Se alguém me machucou, eu não vou me vingar, porque eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou uma extensão da sua graça aos homens. E a justiça de Deus é demonstrada no amor. Justiça, parte 1.